Capítulo 23. Levantando-se todos, levaram-no a Pilatos e começaram a acusá-lo nestes termos: Encontramos este homem a sublevar o povo, a impedir que se pagasse tributo a César e a dizer-se ele próprio o Messias Rei. Pilatos interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Pilatos disse então aos sumos sacerdotes e à multidão: Nada encontro de culpável neste homem. Mas eles insistiram, dizendo: Ele amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu, e ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também se encontrava em Jerusalém nesses dias. Ao ver Jesus, Herodes ficou extremamente satisfeito, pois havia bastante tempo que o queria ver, devido ao que ouvia dizer dele, esperando que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os sumos sacerdotes e os doutores da lei, que lá estavam, acusavam-no com veemência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e por troça mandou-o cobrir com uma capa vistosa, enviando-o de novo a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois eram inimigos um do outro. Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença como se andasse a revoltar o povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes tampouco, visto que nos mandou de novo. Como vedes, ele nada praticou que mereça a morte. Vou, portanto, libertá-lo depois de o castigar. Ora, em cada festa, Pilatos era obrigado a soltar-lhes um preso. E todos se puseram a gritar: A esse mata-o e solta-nos Barrabás. Este último fora metido na prisão por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por homicídio. De novo, Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos disse-lhes pela terceira vez: Que mal fez ele então? Nada encontrei nele que mereça a morte. Por isso, vou libertá-lo depois de o castigar. Mas eles insistiam em altos brados, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então, Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio, que eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus, o que eles queriam. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram
e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá à seca? E levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoai-lhes, Pai, pois porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes. O povo permanecia ali a observar, e os chefes zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é mesmo o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, respondeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam, mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região e às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Ao ver o que se passava, o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão que se tinha aglomerado para este espetáculo, vendo o que acontecera, regressava batendo no peito. Todos os seus reconhecidos e as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia mantinham-se à distância observando estas coisas. Um membro do conselho, chamado José, homem reto e justo, não tinha concordado com a decisão nem com o procedimento dos outros. Era natural de Arimateia, cidade da Judeia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e já começava o sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia acompanharam José, observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus fora depositado. Ao regressar, prepararam aromas e perfumes e durante o sábado observaram o descanso conforme o preceito.